Fã de Street Fighter, vocês certamente já conhecem todos os jogos e também os spin-offs, certo? Mas aí me levanta uma questão em relação aos vídeos que eu estava passando aqui e achei este aqui do ótimo canal do Weberan, que fala sobre jogos e tal. Ele aborda até histórias de alguns jogos. Ele traz aqui os melhores, segundo a sua opinião, os melhores spin-offs de Street Fighter. Eu tô pulando aqui, poupando vocês dos ADs. Tá aqui, vai botar aqui no ponto de partida aí. Weberan, é com você, garoto. Sempre que uma franquia faz sucesso, ela ou algum dos seus personagens vai para outros gêneros ou estilos para deixá-lo mais conhecido, fazendo assim um spin-off. Isso é uma prática bem comum nos games. Eles pegam os elementos principais da série e usam em outro tipo de jogo, sem muita preocupação em manter uma linha de história ou jogabilidade. No Street Fighter mesmo, só faltou um jogo de kart, porque de resto apareceram... Caralho, Capcom, nossa senhora, será boa. Muitos spin-offs. Uma boa parte deles foram crossovers, onde os personagens do Street Fighter lutavam com personagens de outras franquias. Mas estes, estamos fazendo vídeos separados aqui no canal, que eu espero que vocês estejam assistindo. E se não está, assiste lá depois que acabar este. Vou deixar o link da playlist aí na descrição. O primeiro spin-off de Street Fighter foi lançado para o Nintendinho em 1990 e era chamado de Street Fighter 2010 The Final Fight. Neste longínquo ano de 2010, a tecnologia já está avançada o suficiente para permitir viagens intergalácticas através de portais. E graças a estas viagens, o torneio Street Fighter começou a contar com habitantes de outros planetas. E Ken, um famoso lutador deste torneio desde suas primeiras edições, resolveu entrar na competição representando a Terra. Então, né? É bem essa a história do Street Fighter 2010, pelo menos na versão americana. Na japonesa, o nome do personagem não era Ken, e sim Kevin. Mas quando o jogo foi para o ocidente, alteraram o nome e um pouco da história para fazer parecer que esta era uma verdadeira sequência do Street Fighter. Apesar do nome, este jogo do Nintendinho não tem quase nada a ver com os jogos de luta do Ryu e do Ken. Nele comandamos um carinha que atira, gruda nas paredes e dá piruetas. Ele enfrenta vários inimigos nos planetas, e o jogo, no geral, parece mais uma versão futurística do Ninja Gaiden. Mas os chefes são enfrentados no estilo meio que mano a mano, o que talvez justifique o nome Street Fighter aí no título. Mas e o Final Fight, que é um briga de rua da Capcom, por que está aí no título também? Não tem como tentar achar ligações. Aparentemente, o título foi feito só para chamar atenção para o jogo, ligando ele com duas franquias mais conhecidas. Ele podia se chamar Space Bolt 4020, que não faria diferença nenhuma. Pelo menos, o jogo é bom pra caramba, principalmente para quem gosta daqueles jogos de plataforma difíceis que só o Nintendinho tinha a oferecer. Bem diferente de outro jogo que se chama Street Fighter, mas que todos queriam que não se chamasse. Pois é, o bom senso diz que não devemos esperar que um filme baseado num jogo seja bom, e nem ficar surpreso se um jogo baseado em filme ficar ruim. Agora, o que pode vir de um jogo baseado em um filme baseado em um jogo? Street Fighter 2 é verdade, mano. Um jogo... Os caras... Nossa, um filme maravilhoso. Vamos lançar um jogo dele que já é baseado num jogo. É considerado um dos piores filmes inspirados em games que existe. E sim, fizeram um jogo disso. Ele saiu para os arcades em... Eu nunca tive coragem de jogar isso, eu só via vídeos. E é bizarro. 1900... É bizarro assistindo, imagina jogando. 95, 7 meses depois da estreia do filme no cinema. E para se parecer mais com o filme, usaram os mesmos atores deles nos sprites. É isso aí, jogo com sprites digitalizados. É porque nessa época estava se popularizando os jogos de fotorrealismo, de captura de movimento, de foto. E aí eles acharam uma boa ideia fazer esse jogo. Que nem o Mortal Kombat. E não é só aí que ele se parece com o jogo da Midway não. Parece que tentaram deixar este jogo do Street Fighter parecido com o Mortal Kombat a todo custo. Só que fazer um jogo decente com sprites de atores reais é uma tarefa para poucos. Caraca, esse jogo é bizarro vendo, imagina jogando, meu Deus.
Street Fighter The Movie saiu uma coisa toda torta e errada. A jogabilidade é péssima, as animações quebradas, os movimentos esquisitos, sem falar nas vozes e efeitos sonoros. Meu Deus! Hadouken, tipo, deitado. Ai, que bizarro esse pesadelo em cima da fala. Ei, a Kami usou o cabelo como chicote. Meu Deus! Dos 14 personagens que entraram, tem algumas coisas curiosas. Akuma está presente pela primeira vez como um personagem selecionável, sem necessidade de um código secreto. E pela primeira vez também com o nome Akuma dentro do jogo. 2 personagens exclusivos do filme apareceram. O Blade, que nada mais é do que um dos soldados do Bison, e Sawada, um capitão das tropas do Guile, que não teve muito destaque no filme, mas acabou virando personagem no jogo. Tiveram vários jogos como ele nesta época, que tentaram entrar na onda de gráficos digitalizados, mas só conseguiram engrossar a lista de jogos que gostamos porque são bizarros. Pelo menos, ele foi bastante fiel ao filme em uma coisa: ele é tão ruim quanto. Mas esta história não ficou por aí. Esta versão dos fliperamas foi produzida por um estúdio chamado Incredible Technologies, que tinha um histórico péssimo de jogos lançados, e a única coisa de inacreditável neles é que tenham durado tanto. Mas para a versão de consoles, que saiu para o PlayStation e Saturno, a coisa foi diferente. A própria Capcom desenvolveu o jogo, e ele foi distribuído pela Acclaim. Os sprites usados são os mesmos da versão arcade, só que em resolução menor. Porém, as animações estão infinitamente melhores, assim como a jogabilidade, que está agora bastante próxima ao do Super Street Fighter 2 Turbo. Os cenários foram refeitos, mais fiéis aos filmes, e evitando aquelas barbaridades que os outros caras fizeram, chupinhando Mortal Kombat. Blade ficou de fora. Mudaram alguns golpes do Sawada e Akuma virou personagem secreto, como de costume. BJ e Blanca, que tinham ficado de fora da versão de arcade, foram incluídos. E esta edição também tem um modo de história que segue a linha do filme, com cutscenes e muitos diálogos. Uma das adições às mecânicas foi o ataque EX, que é uma variação mais poderosa dos ataques especiais, e que foi largamente usada em edições futuras do Street Fighter. Então, a versão de consoles do Street Fighter The Movie é muito melhor do que a versão de arcade, e é até jogável e apreciável. O quê? Tá louco? Não, não é. Mas isso não quer dizer que o jogo seja mesmo bom. Tá. O interesse nele fica mais para os fãs de Street Fighter, que gostam de conhecer cada diferença da franquia. O próximo jogo da lista de Não, esse jogo tem que ser apagado, não tem que ser... Nossa. spin-offs é igualmente polêmico, mas por razões bem diferentes. A série Street Fighter EX é o primeiro jogo do Street Fighter em 3D, que cruzou a segunda metade dos anos 90 com 3 jogos principais e incontáveis versões deles. Daquele jeitinho, manja? Então, todos eles foram desenvolvidos por uma produtora novata chamada Arika. Novata só na razão social, na verdade, porque ela foi formada por ex-funcionários da Capcom, que já tinham muita experiência com jogos de luta. Então, enquanto a Capcom trabalhava nas séries Alpha e 3, a Arika fez a série EX, colocando os personagens de Street Fighter pela primeira vez em cenários tridimensionais. Boa parte dos personagens de Street Fighter 2 e alguns do Street Fighter 0 foram usados nos jogos, mas a Arika também desenvolveu seus próprios. A maioria dos personagens novos tinha um estilo de design e movimentação bem diferente dos personagens clássicos, e destoavam tanto que até parecia que o jogo era um crossover, tipo Street Fighter vs Arika, mas eles não eram personagens ruins, e acabaram ganhando seus próprios fãs. Alguns deles tinham relações com os personagens clássicos de Street Fighter. Então, os jogos da série EX meio que criaram seu universo próprio, apesar dessas histórias não terem sido exploradas direito dentro dos jogos. Sobre a jogabilidade, realmente não tem muito o que se queixar. Apesar do visual do jogo ser tridimensional, a jogabilidade é completamente 2D, assim como os outros jogos da franquia. A única diferença era que os cenários eram infinitos, então nada de combar o inimigo no canto da tela.
Alguns golpes conhecidos têm efeitos e velocidades diferentes, o que garantiu para o jogo seu ritmo próprio, e o sistema de cancelamento de ataques com especiais possibilitava a criação de combos extensos e poderosos, mas que qualquer jogador poderia executar facilmente. Isso sem falar em inúmeras mecânicas que os jogos trouxeram e que foram usadas mais tarde em outros jogos da Capcom. O único pecado mesmo eram nos gráficos, que nos arcades ficavam um pouco atrás de outras franquias 3D da época. Mas não, mesmo assim, eu acho que era um dos auges da época, esse tipo de gráfico. Envelhece muito mal, claramente. Pelo menos pra mim aqui, não me atrai a jogar de novo. Eu sinto atração por jogar os jogos antigos, Street Fighter 2 e todas aquelas variáveis dele do mesmo título. Esse jogo aqui eu não jogaria de novo não. Como Tekken e nunca joguei, mas só de ver já não... o Virtua Fighter, mas nos consoles eles eram bem mais compatíveis. Então realmente Street Fighter EX dava um show de jogabilidade, com gráficos diferenciados e uma ótima seleção de personagens. Você conhece alguém que tenha gostado desse jogo na época? Os jogos de crossover do X-Men vs Street Fighter, SNK vs... Esse sim. Agora esse daí, nunca ouvi falar de alguém que tenha jogado isso aí e tenha gostado. Condições que justificavam a coexistência com as séries 2D da Capcom, que também estavam passando por uma bela fase. Porém, a série X sofreu grande preconceito por parte de uma boa parcela dos fãs antigos de Street Fighter, que não transforme a sua melhor... não gostaram nada do visual 3D, e alguns ainda não apoiavam a ideia por medo da Capcom abandonar de vez os sprites e se dedicar apenas àquele estilo de jogo. Por isso, Street Fighter EX ficou sempre às sombras das séries principais, e para a tristeza dos seus fãs, os personagens da Arika nunca apareceram na série principal. Poderia dar uma oportunidade para os personagens que surgiram nessa série, aí seria diferente, dá uma história para ele e coloca nos jogos futuros. A série X foi enterrada de vez na sua terceira edição em 2000, uma época em que os jogos de luta no geral estavam passando por uma fase difícil. O interessante é que quando a Capcom resolveu colocar a série principal de Street Fighter de vez no mundo 3D, usou uma fórmula muito parecida com a da série X, onde usava um visual tridimensional para buscar os melhores ângulos para mostrar a luta, mas mantendo uma jogabilidade totalmente 2D. Fora que o ataque Focus, uma das principais mecânicas novas do Street Fighter 4, é claramente uma evolução da manobra Guard Break da série EX. Bem que agora a Capcom podia negociar com a Arika a aparição de alguns desses personagens para o Street Fighter V, né? Outra mudança de visual que a série recebeu teve uma recepção bem melhor: Super Puzzle Fighter 2 Turbo, que apesar do nome é filho único dentro desta série. Nele temos personagens de Street Fighter e também alguns de Darkstalkers e Cyberbots, em versões chibis. Personagens da Capcom. Ou seja, aquelas pequenininhas, cabeçudas e bonitinhas. Eles se enfrentam em disputas de puzzle de tabuleiro. Cara, isso é bem maneirinho. Inclusive, eles viraram um jogo, esses personagens pequenininhos viraram um jogo chamado Pocket Fighter, que são de miniaturas lutando. É muito engraçado, eu joguei bastante. Esses jogos de estourar pedrinhas, vamos acumulando as pedras na área de jogo, e quando juntamos pedras da mesma cor, elas se transformam em gemas. Só podemos estourar as pedras com bloquinhos especiais para isso, e quando estouramos muitas pedras em sequência, mandamos elas para o tabuleiro do oponente. Tudo isso é interpretado como um combate para os personagens que estão no centro da tela, dando golpes especiais toda vez que fazemos combos mais elaborados. Mas estes golpes não influenciam em nada no jogo, é só para enfeitar mesmo. Ele saiu para os consoles da época e também recebeu versão HD para o PC, PlayStation 3 e Xbox 360. Eu não gostei muito dos filtros que usaram nestas versões, mas as novas gemas ficaram bem legais. Só que pra que deixar os chibis só nos puzzles? Não dá para botar eles para brigar também? Dá sim, com Super Gem Fighter Mini Mix, ou Pocket Fighter, no nome mais curto e sonoro da versão japonesa. Este tem uma jogabilidade bem simples e descomplicada, com apenas 3 botões e comandos fáceis para qualquer um se divertir. Batendo nos oponentes, eles soltam gemas, que pegamos para encher as barrinhas de níveis dos golpes. Isso aí,
Os golpes especiais podem subir até 3 níveis desta forma, aumentando bastante sua força. Entre os personagens, os destaques vão para Ibuki, de Street Fighter 3, que foi lançado no mesmo ano de Pocket Fighter, e também Tessa, de Red Earth, um outro jogo de luta da Capcom da mesma época que eu já fiz um reviewzinho, e vou deixar o link aí na descrição também. Mas enfim, o Pocket Fighter tem uma jogabilidade bem divertida, mas desta vez acabou exagerando no carisma dos personagens chibi e ficou com um visual infantil demais. Ainda assim, é interessante pela enxurrada de participações especiais de outros personagens no cenário ou até mesmo nos cosplays. Em alguns combos, nossos carinhas vão mudando de roupas para dar golpes, e nestas rolam umas coisas inusitadas, como por exemplo a Chun-Li fazendo cosplay de Jill Valentine. Atualmente temos no Japão e somente nos mobiles um novo spin-off de puzzle, o Street Fighter Puzzle Spirit, com uma fórmula bem parecida com a do Puzzle Fighters, mas desta vez, em vez de seguir a linha do Columns, segue a linha do Puzzle and Dragons. Estes dois últimos que eu vou falar agora não são exatamente spin-offs de Street Fighter, mas com certeza valem a pena serem mencionados aqui. O primeiro é Cannon Spike, um jogo de tiro com visão superior desenvolvido pela Psycho, mesma desenvolvedora de Gunbird, mas este daí usa personagens da Capcom. O jogo é meio sem pé nem cabeça porque temos os personagens se movendo pelas fases usando patins. Mas o jogo é divertido pra caramba, pois parece um pouco com jogos de navinha. Mas além de tiros, também podemos dar porrada nos inimigos. A parte Street Fighter aí entra com as participações de Kemi e Meu Deus, quanta D, hein, Weber? e Charlie Nash. Não tem nada a ver com a história, mas ficou parecendo que os dois estavam juntos numa missão especial. Ainda mais inusitado que estes dois atirando e lutando em cima de um roller, ou Fallen Balrog, uma versão sombria e aparentemente chapada de Dorgas do Vega, o ninja espanhol, que aparece aí como inimigo. Como os outros personagens, os golpes assinatura dos dois estão aí, inclusive o Cannon Spike, golpe da Kemi, que dá nome ao jogo. Ela destruiu um helicóptero com a... Este jogo saiu primeiro para os arcades e depois para o Dreamcast, sendo que nos Estados Unidos foi um dos últimos jogos que saiu para este console, e por isto, hoje ele é bastante procurado pelos colecionadores. E para fechar, temos o impagável Mega Man Cross Street Fighter. O estilo gráfico e das fases seguem a mesma linha dos jogos 8 bits do azulzinho, ou seja, a dificuldade é aquela belezura. E no final da fase, temos um personagem do Street Fighter como chefe. O visual dos lutadores no estilo Mega Man ficou genial, ainda mais com os golpes que conhecemos sendo executados neste visual. Sem falar nas músicas, também todas remixadas no estilo 8 bits, que são as mesmas músicas clássicas dos personagens, só que mixadas com a de alguma fase do Mega Man, e tudo também em estilo 8 bits. Aliás, até as falas dos golpes estão meio que neste estilo 8 bits. Como era de se esperar... Agora que eu me dei conta, o nome do vídeo é Os Melhores Spin-Offs Street Fighter. Por que aquele jogo do filme do Street Fighter tá aqui nesse vídeo então? Quando derrotam um deles, o Mega Man ganha uma arma que imita um dos golpes do Street Fighter. E além das 8 fases com personagens de todas as gerações do Street Fighter, tem a fase final com vários chefões e até alguns secretos. Mais legal ainda é a história por trás da produção deste jogo. Ele começou a ser desenvolvido por um fã, sem a autorização da Capcom, mas quando a desenvolvedora ficou sabendo sobre ele, em vez de jogar os advogados em cima do fã, como várias produtoras costumam fazer, a Capcom adotou o projeto, bancou, colocou seu pessoal para dar dicas e quando estava pronto, distribuiu gratuitamente na internet como parte das comemorações de 25 anos que as duas franquias estavam completando. Vou deixar o link dele aí na descrição, vale muito a pena mesmo experimentar. Estes foram os spin-offs que eu lembrei do Street Fighter, e espero que eu não... que você lembrou, não são os melhores, né, Weberan? Tenha esquecido nenhum.
Comente aí quais deles você gostava mais e quais você não conhecia, mas ficou com vontade de experimentar. E aqui também eu só falei de cada jogo por cima, mas se quiser um vídeo mais detalhado sobre algum deles, comente aí que eu tento providenciar mais pra frente. Clica no gostei e compartilhe o vídeo com os seus... Boa, Velberan. Olha... Caraca, muita coisa que eu não conhecia sobre Street Fighter, sobre os spin-offs dele, mas bacana.